Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casal Letícia e Marcos do Arduino, e hoje nós vamos falar sobre criação de bibliotecas, no qual nós criaremos uma biblioteca para um display de 7 segmentos. Então nesse vídeo você aprenderá o que são bibliotecas e como criar e utilizar para componentes no Arduino. Então, como exemplo, nós vamos usar o display de 7 segmentos. Eu falei sobre ele no vídeo anterior. Caso você tenha perdido ou não saiba usar o display de 7 segmentos, eu recomendo você assistir o vídeo anterior aí na playlist, pois assim você entenderá corretamente como ele funciona. E bibliotecas ou drivers, eles servem para reutilizar ou isolar um código quando você controla um dispositivo. Então no vídeo anterior nós fizemos todo o código de controle diretamente no código principal do Arduino. Então significa que se você criar múltiplos projetos utilizando o display de 7 segmentos ou qualquer outro componente, você teria que ficar copiando esse código, duplicando e repetindo ele em todos os seus projetos. Então a ideia da biblioteca é fazer uso aí da linguagem C++ do Arduino para extrair o código de controle de um componente para um arquivo à parte, e com isso você pode reutilizar. Então se você tiver múltiplos projetos, você tem essa biblioteca de 7 segmentos, bastaria você copiar esses arquivos, que seria a sua biblioteca, e você tem um acesso muito mais fácil à informação, então facilita muito o trabalho, além de você isolar o código para o seu projeto. Então, para a criação desse tipo de biblioteca, nós precisaremos, como disse, utilizar a linguagem C++ do Arduino, e ele possui um padrão, um template bem próprio para fazer isso, no qual nós necessitaremos de dois arquivos, um arquivo .h, que são os headers, como se fosse uma interface ou a definição do que a nossa biblioteca faz, e um arquivo .cpp, que é onde nós vamos implementar esse header e escrever o código propriamente dito. E aí, uma vez essa biblioteca criada, você pode importar o código e utilizá-la para controlar no componente no seu arquivo principal. Então, para esse projeto, nós vamos precisar do mesmo circuito da aula passada. Então, nós precisamos de uma placa de protótipo, Arduino Uno, um display de 7 segmentos, 7 resistores, 220 a 330 ohms, e alguns jumpers. E o circuito é exatamente o mesmo que nós montamos anteriormente, só que agora nós controlaremos ele através da biblioteca. Então, vamos praticar, vamos dar uma olhada no código fonte e entender como que criamos elas. Bom, então aqui nós vemos o código e temos o circuito montado aqui na câmera. Então, você vai criar o seu projeto normalmente, Cria um novo, você vai criar lá um novo sketch e vai salvar este arquivo. E aí, nós vamos adicionar, conforme eu disse, dois arquivos. E aí você terá no seu projeto uma estrutura assim, ó, o seu arquivo .ino, que é o Arduino, e aí você tem que criar esses dois arquivos, um .h e um .cpp. Para criar arquivos na Arduino IDE, você vai ver que não tem um file new, porque no sketch cria um novo projeto. Para criar, você tem que clicar nesses três pontos aqui, ó, e aí você dá um new tab. Quando você dá o new tab, aí sim você pode criar o arquivo que você deseja. Então, quando você quer começar um projeto, você vai dar um new sketch, aí você salva, esse projeto. Então, uma vez que você tenha salvo o projeto, aí você pode adicionar novos arquivos para ele. Então, esse é o modo de fazer. Então, vamos lá. Conforme eu disse, nós vamos precisar de um arquivo .h e um .cpp. Então,
Eu chamei ele de set segmentos, tá? Desse formato aqui, mas você pode dar um outro nome, tem que ser o nome que indique o que você está desenvolvendo. No meu caso eu chamei de set segmentos.h e esse aqui é a definição dele. Então, nesse arquivo nós vamos colocar todas as chamadas das funções que ele possui e você pode adicionar também variáveis ou constantes para este arquivo. Então vamos lá, como que ele funciona? Primeira coisa, como eu disse, ele é um template, você só tem que seguir essa mesma estrutura. Uma boa prática é começar sempre com esse if ndef define e o nome do arquivo aqui, ó, set segmentos underline h. Então é um padrão dele. E o que isso faz? Ele impede que a mesma classe seja importada ou definida mais de uma vez. Então if ndef significa se não está definido, né, se não foi criado ainda, defina. Então é mais uma proteção para o código. E sempre que você dá o if ndef, você vai ter que no final aqui de tudo digitar endif. Então tudo começa com essa instrução. If ndef define o nome do arquivo underline h, define e aí você põe o endif e aí tudo vem após isso. Depois disso, é importante incluir essa biblioteca arduino.h, que vai trazer recursos necessários para a criação da biblioteca. Então, você sempre importe esse esse joguinho da velha aqui, include espaço e passa o nome arduino.h. E feito essa definição, o próximo passo é criar a nossa classe que vai representar o nosso display de 7 segmentos. Então você vai digitar class e o nome da sua classe. Então escreva, né, do mesmo modo que você digitou o nome do arquivo, 7 segmentos, e cria aqui como 7 segmentos. Então é sempre bom manter esse padrão para não ter problema. E a classe, ela conterá toda a definição que nós queremos. Essa classe é composta de dois blocos, que seria o public e o private. Então, public é de público, ou seja, tudo que você pode acessar quando você tem o seu projeto, o seu arquivo principal, e private são controles internos, são variáveis ou funções que somente são acessíveis para própria classe 7 segmentos. Então são dois blocos que nós teremos que implementar. Aqui em public você tem duas funcionalidades. Aqui nós temos o que nós chamamos de construtor, que ele faz a construção do nosso objeto, e nesse caso nós precisaremos desse construtor porque nós temos que saber quais os pinos conectados, mapeados entre o display de 7 segmentos e o Arduino. Então, para criar um construtor, você simplesmente define com o nome da classe, sem nenhum acessor aqui, void, nada, e você pode passar os parâmetros que você deseja. No meu caso, eu quero ter informação dos pinos que vão do A até o G, pois eu preciso saber dessa informação para controlar o meu display. E aqui são funções que você deseja definir. Então, eu criei algumas aqui, mas você pode estender, colocar mais ou até reduzir. No meu caso, todas elas vão ser void, pois elas atuam diretamente no display e não precisam retornar nenhum valor. E as funções que eu criei aqui foram inicializar, pois se você lembrar do código anterior, nós precisaremos definir o pin mode para output. Então esse inicializar vai ser o responsável por essa inicialização dos pinos. E aí eu criei métodos utilitários, por exemplo, o exibir, que recebe o número.
Então sempre que eu chamar o exibir passando do número 0 ao número 1, ele vai exibir este número no display. Eu criei um limpar, que basicamente apaga todos os LEDs do display, e eu criei alguns atalhos para diretamente exibir os números de 0 a 9. Então, se eu quiser exibir o número 5, eu poderia chamar exibir passando o número 5, ou simplesmente chamar exibir número 5 e ele exibiria da mesma forma. E pronto, essa é a minha definição dos métodos públicos. Aqui em privado, eu criei variáveis para armazenar o mapeamento dos pinos. Então, nós recebemos todos os pinos por aqui. Então, eu internamente vou armazená-lo dentro dessas variáveis, né? Então, int, pino A, pino B e assim por diante. Então, métodos privados, eles têm como boa prática você inicializar ele com o underline, tá? Esse underline significa que a variável ou o método eles são privados. Por isso que ele começa com esse underline pino A. Então aqui nós vamos armazenar os pinos que nós receberemos pelo construtor. E se você se lembrar do código passado, nós temos que ter um mapeamento para os números que nós exibiremos de 0 a 9. Então eu basicamente copiei aquela array de definição e armazeno aqui como privado underline dígitos, pois o nosso código utilizará esse mesmo mapeamento para exibir os números. Então essa é a definição do nosso header. Caso você queira criar para outros componentes, basta você usar esse mesmo formato, tá? Mesma definição, mesmo import, só muda aqui o nome da classe, os métodos que você terá nela e informações privadas caso tenha. Então ótimo, temos aqui o nosso definição, agora nós precisamos prover a implementação dessa interface desse header. Para isso nós teremos o nosso arquivo setsegmentos.cpp, que ele começa com dois includes. Então primeiramente nós incluímos novamente aquela arduino.h, então é importante ter essa biblioteca, e nós incluímos o nosso header setsegmentos, pois nós precisaremos saber, o código precisará saber o que deve ser implementado. E aí a mesma coisa, com esse setsegmentos.h importado, você vai sempre chamar setsegmentos, dois pontos, que seria o acessor, né, para fazer chamadas em métodos públicos da classe. Então aqui eu implemento o meu construtor, né, que seria como eu criaria o objeto. Então eu digo setsegmentos, setsegmentos, ele recebe a informação dos 7 pinos e eu simplesmente armazeno no meu controle local. Então eu falo que o meu underline pino A recebe o valor do pino A até o pino G. Então o meu construtor só vai armazenar as informações dos pinos onde o display está conectado. Feito isso, nós vamos implementar o inicializar. Então o método inicializar, como eu disse, ele vai definir o modo dos pinos para output. Então o inicializar ele chama pinMode, aí eu passo o número do pino, né, pino A que vai até o G, e falo que ele é do tipo output, então sem segredo nenhum. E aí nós temos o exibir. Então o que o exibir ele vai fazer? Ele usa o mesmo conceito do código explicado no vídeo anterior, no qual ele vai receber um número e aí o digital write para cada pino vai chamar aquela definição dos dígitos, né? Ó, aqui tem um exemplo aqui que tem nos dígitos, passando o número que eu quero exibir e a posição. Então ele vai, com base neste número, ir lá na posição correta da array de dígitos e exibir o número. Depois disso nós temos o limpar. O limpar ele só vai fazer um digital write para todos os pinos como low, que seria 0. Então ele apaga todos os LEDs.
E aqueles atalhos que eu criei, do exibir no 10 até o exibir no 9, ele basicamente é um que nós chamamos de wrapper, né? Ele simplesmente chama o método exibir. Então, se eu quero exibir o número 0, eu chamo o método exibir passando 0, o 1, chamo exibir passando 1 e assim por diante. Ele é só um atalho, né, para exibir o número. E a implementação, então, basicamente essa. Então, bastante simples, uso o mesmo código anterior, só que agora é extraído no seu próprio arquivo. E por último, então, uma vez temos os dois, nós vamos para o nosso arquivo principal. E para fazer o uso da nossa biblioteca, basta incluir o arquivo setsegmentos.h, tá? O CPP não é necessário. E o código tem aqui a definição dos meus pinos. No meu caso, eu conectei o pino A no 1 até o G sendo 7, sequencialmente. E a grande sacada está aqui. Então aqui nós vamos criar a nossa instância da biblioteca. Então, tipo set segmentos. Aí eu chamo esse construtor set segmentos, tá? Passando os pinos que eu quero mapear. Então, a partir desse momento, eu tenho uma instância da minha biblioteca aqui em set segmentos. E agora basta eu utilizá-la. Então, por exemplo, na minha função de setup, eu primeiro chamo o set segmentos.inicializar para definir o pin mode como output. E aí aqui eu tenho um código de demonstração. Então, no meu código de demonstração, eu vou fazer uma contagem regressiva de 9 a 0. Então, set segmentos.exibir número 9. Aí eu espero meio segundo, aí exibir 8, 7, 6, 5 até o 0. Quando ele chegar no 0, eu vou esperar meio segundo, vou limpar a tela. Aqui é mais para mostrar mesmo todas as funcionalidades implementadas. E vou esperar 2 segundos. E aí o meu loop principal, né, após essa contagem regressiva aqui, eu tenho o set segmentos.exibir o número. Então tem o número começando de 0 e eu vou incrementando ele a cada exibição até que ele seja 10 e eu retorne ele a 0 e espero um segundo. Então esse código ele vai ficar, depois dessa contagem regressiva, exibindo os números de 0 a 9. Então vamos testar isso para ver se funciona. Então vou clicar aqui em Upload e aí você pode olhar no código exibido aí ao lado. Então vamos ver. Ó, ele vai começar então a contagem regressiva, vai esperar 2 segundos e agora ele vai começar a contagem padrão de 0 a 9. Então esse é o modo de se criar bibliotecas. Então você vê que agora, se eu quisesse criar um novo projeto com 7 segmentos, bastaria eu copiar esses dois arquivos lá e utilizá-los nesse formato aqui. E assim eu posso facilitar a vida e organização do código. Então espero que você tenha gostado. Por hoje é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá.